Olá pessoal, meus amores! Hoje, quinta-feira, vamos ter aula de ciência e vamos falar sobre um dos bens mais preciosos que nós temos, que é a água. A água que ela está presente em nosso corpo, em grande parte do nosso corpo, a água que é maior parte do nosso planeta, por isso somos conhecidos como o planeta Água. Né? Mas vamos falar um pouquinho, algumas curiosidades disso, né? Por que um planeta tão repleto de água a gente precisa cuidar, preservar tanto, a gente precisa racionalizar tanto, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso e também sobre as fases da água, né? Será que a água só é água líquida? Será? A gente vai discutir, tá bom? Então, vamos lá. Oi, passou um pouquinho. Sobre a água. Segundo as estatísticas, 70% da superfície do planeta é composto de água. 70%. Então, de um todo, vamos dizer assim, vamos dizer que isso tudinho pra cá é água. Então, dessa água, somente 2,5% é água doce. Então, tá vendo esse montante? Talvez só isso aqui seja de água doce. E ainda por cima, só essa quantidade de água doce, 98% dessa água doce está escondida em uma forma de água subterrânea. Então, a gente não tem acesso a ela. Então, vejam só. Temos um planeta cheio de água, mas em que a gente só tem uma parte bem pequena dela que é doce, que é a água doce em que a gente serve para tomar banho, para beber água, para preparar os alimentos. E dessa quantidade, a gente ainda tem uma quantidade bem pequena para utilização. Então, por isso a gente precisa preservar, né? Além de que, independente de qualquer coisa, para que estragar se a gente pode cuidar? Né? Então, a água ela também representa 60% do peso do nosso corpo, né? Do adulto, e 80% do corpo da criança. Ela é a principal componente das nossas células, mas ela também está no exterior das células, tá certo? E aí a gente já vai passar por algumas curiosidades sobre a água, para a gente ver o quanto ela é importante, o quanto a gente precisa preservar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os estados da água. Quais são esses? A gente pode encontrar água em 3 formas. Forma líquida, forma sólida e forma gasosa, né? O líquido é a água que sai da torneira. O sólido a gente pode falar como gelo. E o gasoso, quando a gente bota uma panela no fogo que ela começa a borbulhar, a gente vê a fumacinha subindo. Aquilo ali é o gás de água, né? A forma gasosa dela. Então, as mudanças de estados físico da água, ela ocorrem por processos. Então, ela está líquida e ela vai passar a ser gelo. Então, esse processo de deixar de ser líquida para ser sólida tem um nome. E é sobre isso que a gente vai falar agora, bem rapidinho, de uma forma bem simples. Então, nós temos o processo de fusão, de vaporização, solidificação, liquefação e sublimação. Vamos lá? O que é a fusão? A fusão é quando ele está no estado sólido e passa para o estado líquido, ou seja, é gelo e passa a ser água, a gente deixa derreter. Pronto, esse é o processo de fusão. Vaporização é quando está líquido e passa para o estado gasoso. Foi o exemplo que eu dei da panela. Tá lá a panela no fogo, estava no estado líquido, a água. Eu boto lá a tampa, quando começa a ferver, começa a suar logo a tampa, eu posso ver que aquilo ali é o gás, a fumaça que está subindo. Se eu tiro a tampa, eu vejo que está subindo a fumaça. Então, passa do estado líquido para o estado gasoso. É o mesmo estado de vaporização, quando a gente estende uma roupa no sol. Então, tá lá, gotejou no chão. Daqui a pouco a gente não vê mais água no chão. Por quê? Porque o sol evaporou a água. A água deixou de ser líquida e passou para o estado gasoso. Solidificação é quando é líquido e passa para o sólido. Ou seja, era água
simples, a água líquida, e passou para o gelo. Liquefação é quando está no estado gasoso e vai para o estado líquido. Pronto. Um exemplo eu dei como uma vaporização. Quando a gente bota a tampa, acontece 2 processos na panela, em cima do fogo. Ferveu, ela vem o vapor de água, certo? Então passou do líquido para o gasoso. Mas se eu olhar em cima da tampa, virou água de novo. Então, ela teve o vapor de água e depois existiu uma liquefação, porque se transformou em água de novo. Mas outro exemplo muito simples é o orvalho da manhã. Muitas vezes o carro fica fora de casa e nem choveu, mas aí ele tá com o para-brisa molhado, tá com o capô molhado. Por quê? Né? Então foi o estado gasoso, o ar com as partículas de água que fica se transformando em água, né? E nós temos também a sublimação, que é a mudança do estado sólido para o estado gasoso, que um exemplo é o gelo seco que aparece em alguns shows, algumas apresentações, que é o gelo sólido e passa para o gasoso, formando aquela fumaça, tá bom? E aqui a gente tem um desenho exemplificando. Então, eu tenho, e as setinhas elas vão dizendo, ó, o gelo sólido passando para o líquido, fusão. Quando eu tenho do líquido quando vai para a nuvem, vaporização. E aí, quando eu venho do gasoso, né, que vem para o líquido, liquefação. E aí a gente consegue compreender por forma de desenho. Se quiserem fazer isso no caderno, é válido. Eu acho que é bom para vocês estudarem também, bem como isso aqui, que vocês vão aproveitar na atividade. Tá bom? Chegou a hora da atividade. Vocês vão copiar no caderno essas 2 questões e eu quero resposta. Podem voltar o vídeo e olhar no slide? Pode sim. Querem pesquisar mais? Podem pesquisar. O importante é fazer. Aguardo as respostas por meio de fotos, tá bom? Cheiro e até logo. Dá uma pausa aí. Eu vou sair daqui e vocês dão pausa.